Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz do Espírito de Deus venha sobre você nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre sua vida, família, casa, em nome de Jesus. Quero dividir uma palavra com você. Essa palavra tem falado comigo há alguns dias, por algum tempo. E eu quero que, em nome de Jesus, nós venhamos a entender a importância, a profundidade e a seriedade que é a igreja do Senhor. Muitas pessoas passam pela igreja como se fossem turistas, outras passam como se fossem, que a igreja fosse como se fosse um tipo de pensão, um tipo de hotel onde ela fica um período e vai embora. Enfim, cada um tem dado o seu valor para a igreja do Senhor, para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja do Deus vivo, que está implantada aqui na terra. E eu queria dividir com você um texto. E existem muitos outros textos. Existe uma base de verdade absoluta do que é a igreja. A igreja é muito mais do que um templo físico, de um local onde a gente tem para ir aos finais de semana, e no meio de semana, enfim, é muito mais sério e profundo do que pensamos. Olha o que diz o texto, a palavra de Deus, em Colossenses, no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. Quem estava falando aqui era o apóstolo Paulo, e ele está dando uma direção, comentando algo, ensinando algo muito profundo para a igreja daquela região. E isso ficou escrito para que eu e você, nós viemos a entender no tempo de hoje, na nossa geração, o que é a igreja. É importante eu estar na igreja, é importante eu participar, estar alicerçado como um membro fiel da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Quero que você entenda o final desse versículo. Cristo em favor do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra também diz que Jesus, Cristo, ele é a cabeça dessa igreja, que ele é a cabeça desse corpo. Então nós entendemos aqui. Existem muitos outros textos que eu não vou citar aqui, mas isso é uma verdade absoluta. Que a igreja de Deus implantada aqui na terra, ela equivale ao corpo de Cristo. E esse corpo existe uma cabeça, assim como a minha cabeça é a sua. Essa cabeça é Cristo. Essa cabeça da igreja é Jesus Cristo. Dali para baixo existem os membros, ombros, pescoço, tórax, abdômen, as pernas, dedos, cotovelos, braço, antebraço, enfim, irmãos. Tudo que você olha no seu corpo aí, imagina aí um corpo de uma pessoa. Da cabeça para baixo, somos nós como membros, dedos, articulações, costelas, coluna vertebral, por aí, irmãos. Somos como membros nesse corpo. Isso é fácil de entender. A palavra deixa muito claro esse sentido. Mas a minha pergunta e a nossa reflexão nesse dia é: nós somos membros desse corpo? Ou eu estou pensando que eu sou a igreja? Você está pensando, imaginando. Nós estamos com os nossos achismos pensando: eu sou templo do Espírito Santo, então eu sou a igreja. Engano do diabo, engano do inferno. Nós não somos igreja por nós mesmos. Não tem como. Não tem como. Somos templos do Espírito Santo, sim, a palavra de Deus nos mostra aí. Mas ser templo do Espírito Santo não nos qualifica como a igreja, como o corpo de Cristo, como membros ligados nesse corpo, sendo Jesus a cabeça desse corpo. Imagina comigo agora, irmãos. Imagina comigo. Sexta-feira 13,
meia-noite, você sai da sua casa, já sai com medo e você precisa ir a um lugar, resolver alguma situação que não tem como deixar para outro dia. Sexta-feira 13, meia-noite. E você tem que passar do lado de um cemitério. Imaginou? Você está indo na calçada desse cemitério, lá na esquina, 100, 200 metros, vem chegando uma esquina e você precisa virar essa esquina do cemitério. E aí quando você vira a esquina do cemitério, você se depara com um homem, com uma pessoa, com todo respeito aqui, irmãos, é só uma ilustração, faltando um pé. E ele está ali com a sua muleta. Você não vai se assustar. Isso não vai te causar medo. Acontece muito, né? Temos muitas pessoas com alguns tipos de problemas físicos. Pois então, irmãos. E aí você continua. Meia-noite 10, meia-noite 15. E aí você continua do lado do cemitério. Você vai virar outra esquina. Quando você vira aquela outra esquina, sexta-feira 13, meia-noite 15, meia-noite e meia, você olha na calçada e você vê um pé andando sozinho. Qual a tua reação? Qual a minha reação? Como que reagiríamos vendo esse pé andando? Somente um pé de um corpo. Imagina o pé de uma pessoa caminhando. Você ficaria ali? Ou aquilo te causaria medo? Te causaria espanto? Qual seria a nossa reação? Qual seria a tua reação? Tenho certeza que você sairia correndo assombrado. É isso, irmãos. Essa é a chave, esse é o segredo. Presta atenção que eu vou falar para você. Satanás tem enganado a muitos. Tem deixado a muitos fora desse corpo. Tem levado a pessoas a se distraírem, buscarem outras coisas, se encherem de outras coisas, encherem o coração, gastarem tempo com outras coisas, para não ficarem enxertados nesse corpo. Presta atenção que eu vou falar para você em nome de Jesus. Um corpo sem um pé, ele continua sendo corpo. Agora, um pé fora do corpo, ele não serve para nada. Ele é um membro morto. Ele é algo que nos causa espanto, causa medo, causa pavor. Então eu te digo, meu irmão, se você não tem tido interesse por permanecer na igreja de Cristo, na igreja do Deus vivo, procure uma igreja séria. Procure uma igreja onde há a palavra, a revelação de Deus, Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, que entregou Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Onde esse Deus é cultuado, adorado, onde esse Deus é revelado, onde você sinta a presença de Deus. Faça parte dessa igreja. Não seja como esse pé fora do corpo. Um corpo sem um pé continua sendo corpo. Um pé fora do corpo não serve para nada. Ele é somente um pé. Não faz parte do corpo. Então que eu e você possamos despertar, que a sociedade cristã precisa despertar. Pessoas venham a despertar em nome de Jesus. Como eu disse, o diabo, o inferno tem trabalhado muito forte, poderosamente nesse sentido de deixar pessoas fora do corpo de Cristo. E são membros mortos. São membros que não pode fazer nada, porque não está ligado ali. Não está ligado com o corpo, sendo Jesus a cabeça. Talvez eu tenha estou falando com pessoas que se frustraram dentro de igrejas, se frustraram com pessoas, se frustraram com lideranças, se frustraram com situações, se frustraram com irmãos em Cristo que estavam ali. Se você olhar para isso, irmãos, nós não congregamos, nós não ficamos enxertados nesse corpo em nenhuma igreja. Igrejas são feitas de pessoas. Pessoas são falhas, continuam falhas. Mas o que Deus disse para mim e para você? Nos deixou escrito: prossiga para o alvo. O meu alvo tem que ser Jesus Cristo. O meu alvo tem que ser Cristo. Prossiga. Não coloque alvo em pessoas. Se eu colocar alvo em pessoas, eu vou me frustrar, vou me chatear. E eu vou sair fora desse corpo. E eu vou me tornando como aquele pé do lado do muro do cemitério. Um pé fora do corpo. Isso não tem valor. Deus te ama, Deus me ama.
E Ele quer nos enxertar, quer nos fazer membros desse corpo. E Jesus Cristo, seu Filho, como cabeça, liderando, dando direção, pensando, dando estratégia para mim e para você. Não seja um membro fora do corpo. Faça parte desse corpo. Volte para a igreja do Senhor. Papai está de braços abertos esperando. Pense, reflita. Um corpo sem um pé continua sendo corpo. Agora, um pé sem o corpo é algo assombroso. E Deus não quer isso para mim, para você, não quer isso para sua história. Ele quer te ver enxertado nesse corpo. Corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus venha trabalhar no seu coração com relação a essa palavra. Em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.